Bom dia, meus amigos, minhas amigas do YouTube. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E desde já eu quero agradecer vocês que têm nos ajudado aí, tá bom? Com seu like, tem compartilhado, tem assistido os vídeos aí, que isso nos ajuda bastante. E eu fico agradecido. Mas eu quero também pedir que continue, deixa aí o seu like, inscreva no canal, compartilhe e para que o YouTube venha recomendar nossos vídeos e possamos alcançar mais pessoas em todo o universo, né? Que o objetivo é não só o Brasil, mas todos os lugares, tá bom? Eu queria já meditar nessa manhã na palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, que diz assim, 4 primeiro, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo que autorizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus, que Deus criou para os fiéis, para que conheçam a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeite sendo recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O interessante dessa palavra, que ela já está se cumprindo, né? Está definindo, o versículo primeiro diz assim, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão muitos da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Nós estamos vivendo nessa época que ninguém quer mais ouvir e viver a palavra. Fica procurando igrejas fáceis de, entre aspas, servir a Deus, né? Entre aspas, porque a palavra é correta, né? Não tem como nós desviar dela. É sim, sim, não, não, diz a palavra de Deus. E aqui está falando que, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido ao espírito enganadores e doutrinas de demônios. Porque ninguém quer viver mais a palavra de Deus. Estão caçando uma doutrina fácil. Estão caçando servir a Deus, mas ter um caminho mais fácil. E não é por aí. Se fosse por aí, Jesus não tinha vindo a esse mundo, não tinha padecido, não tinha morrido numa cruz, né? Mas ele diz que no mundo tereis aflição. Se no mundo tereis aflição, nós vamos sofrer. Nós vamos ter que lutar para ter a salvação. Em um outro lugar na palavra de Deus disse que a salvação é tomada à força. Por que a força? Porque vamos ter que lutar. Se quem não luta, não vence. Então temos que lutar para vencer o pecado, vencer o eu, vencer, né, a si mesmo, para estar diante do Senhor, agradando ao Senhor. Por isso ele disse que
né? Jesus disse, todos os evangelhos falam lá, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele falou, toma a sua cruz. Ele não falou outra coisa, a não ser, né, que cruz, se cruz é sofrimento, então não ia ser fácil. Não vai ser fácil. E muitos estão, nos dias de hoje, procurando doutrina fácil, procurando viver servindo a Deus, mas servindo a si próprio. E não é por aí que a palavra está dizendo. Ela diz aqui, ó, e continua dizendo aqui, ó, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. O que é cauterizado? Perdendo o temor de Deus. Já perderam o temor de Deus, né? Estão olhando mais para si mesmo, né? Querendo fama, dizendo que está servindo a Deus, mas sem precisar de viver essa palavra. E não é por aí que não vão chegar a lugar nenhum, que a palavra de Deus está dizendo aqui, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usares deles com ação de graça. Manjar, quando fala de manjar, fala de comida, né? E aqui está dizendo que toda comida é limpa, tudo que Deus criou, nós podemos comer, nós podemos, apresentando a Deus, dando graças a Deus, nós podemos se alimentar desses alimentos, porque tudo que Deus criou é santificado através da oração. Que continua dizendo aqui, ó, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com orações, ou melhor, com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Por que está dizendo aqui de nos últimos tempos? Porque estamos vivendo tempos difíceis, né? Que a palavra de Deus hoje é pregada, né, nos 4 cantos da terra, mas cada um pega de uma maneira, cada um vive de uma maneira, dizendo que está servindo a Deus, quando na realidade está servindo o seu próprio ventre, né? Não tem separação entre aqueles que servem a Deus e que servem o mundo, né? Está tudo misturado, né? Pode contar nos dedos aquele que verdadeiramente está vivendo a palavra de Deus, né? Aquele que verdadeiramente está vivendo a doutrina, porque a santificação nada mais é do que a separação. Se você está separado das coisas do mundo, está vivendo uma vida diferenciada, você está santificado. Mas se você está misturado, vivendo as mesmas coisas, né? Então não está santificando. A palavra de Deus fala, né, que aquele que torna amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus, né? Então Jesus diz que é sim, sim e não, não. Não dá para servir a 2 senhores, não é verdade? Então é que a palavra está dizendo aqui, né, pela a oração, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada, né? Tudo que fizermos é santificado. Então vamos procurarmos viver em separação, viver em santificação. No Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz lá, procura a paz com todos, segue a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus, sem a santificação ninguém verá a Deus, né? Por que ninguém verá a Deus? Porque Deus é santo. E Deus quer o povo santo. Ele diz assim, sede santo, porque o vosso Pai é santo. Procurarmos se santificar. Procurarmos
Por que hoje não tá mais havendo muitos sinais nas igrejas? Exatamente por causa da falta de santificação, da separação, está tudo misturado. Você não sabe quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Então, a palavra está dizendo aqui que a santificação, Deus falou para Josué, né? Santificai o povo hoje e amanhã farei maravilha no meio de vós. Se não haver santificação, não haverá maravilha. Se não haver santificação, não haverá presença de Deus. Se não haver santificação, não haverá renovo do Espírito Santo. Então vamos procurarmos chegarmos a Deus, conforme o Tiago diz, né? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Resistiu o diabo e Ele fugirá de vós. Vamos procurar viver em santidade, vamos procurar chegar na presença de Deus, vamos procurar nos preparar, porque Jesus ele já está voltando, Jesus está às portas. Vamos preparar em nome do Senhor Jesus para ter um encontro com Deus. Esta é a palavra que eu deixo para vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Deus possa abrir o coração de cada um de nós para que possamos chegar junto a Deus em nome de Jesus, tá bom? Deixa aí o seu like, inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e do mais. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.